gente, aqui é a Laura do blog A Little Book. Esse é o Sheldon. Sem beijo, sem beijo. Esse é o Sheldon, mascote oficial do A Little Book. E hoje a gente veio falar pra vocês sobre os melhores de 2014. Faz um tempão que eu tô ansiosa pra fazer essa tag, pra falar pra vocês as melhores coisas que apareceram pra mim em 2014. Inicialmente eu vi essa tag de Oscar no blog Minha Estante, no vlog Minha Estante. Então eu não sei se ele foi o criador, se foi alguém antes dele, mas de qualquer forma vou colocar o link dele aqui, que foi onde eu vi sobre essa tag. O Oscar literário consiste exatamente nisso, o Oscar dentro dos nossos livros. Então eu vou falar do melhor livro, melhor personagem coadjuvante, melhor personagem principal. Então vocês vão ver mais pra frente. Eu mudei um pouquinho a ordem do que ele falou, deixei como eu achei que deveria ser, enfim. Protagonista masculino. E então, eu escolhi, depois de pensar muito, depois de quebrar muito a minha cabeça, não foi uma categoria fácil pra mim. Eu escolhi o Príncipe Maxon, de A Seleção, da Kiera Cass. Inicialmente era uma trilogia, mas ela vai escrever mais, como vocês já devem ter visto. Por que eu escolhi ele? Ele é um dos personagens mais fofos que eu encontrei esse ano. Vocês sabem que eu gosto de um fofinho, né? Adoro um bad boy, mas não dispenso o meu fofo. E quando eu parei pra pensar em protagonista, fiz uma seleção de alguns, mas ele foi o que ganhou. No último livro da seleção, que é A Escolha, que foi o que eu li esse ano, Maxon se mostra ainda mais encantador do que ele foi durante os outros 2 livros. Então eu achei que ele merecia um destaque, merecia ser mencionado. Então o Oscar de protagonista masculino vai para o Maxon. Protagonista feminino, o Oscar vai para Maya, de Proibido. Maya é uma adolescente de 16 anos e ela é forte. Ela é uma personagem que é a fortaleza daquela família. Tem resenha dele aqui no blog, desse livro, se vocês quiserem conferir melhor minha opinião sobre ele. A família da Maya tem ela, 3 irmãos mais novos e um irmão mais velho. E a mãe, que ela e nada é a mesma coisa, a mãe abandona os filhos e deixa por conta dos mais velhos, que é o Loka e a Maya. E a Maya é quem sustenta a força da família, sabe? Ela é o alicerce daquela família. Então, emocionalmente, aquela família instável depende dela, na minha concepção. Então eu acho que ela é uma das personagens mais fortes que eu tive o prazer de encontrar. Então o Oscar de protagonista feminina vai pra ela. O Oscar de coadjuvante masculino, eu não consegui escolher um só, sinto muito. Mas pelo menos eu escolhi 2 do mesmo livro. De As Batidas Perdidas do Coração. Eu não precisei nem pensar, quando eu vi essa categoria foi a primeira coisa que me veio na cabeça, Bernardo e Rodrigo. As Batidas Perdidas do Coração conta a história do Rafa e da Vivi. E o plano de fundo desse livro é tão bem escrito que é como se eu estivesse lendo sobre eles junto, entendeu? Não sei explicar, mas era uma coisa só pra mim. Foi maravilhoso, eu fiquei apaixonada. Eu lia sobre o Rafa, sobre a Vivi, eu ficava, tá, mas e o Rodrigo não vai aparecer agora? O B não vai aparecer agora? Como assim? Calma, eu quero saber mais. E acabou o livro, eu fiquei desesperada, querendo saber mais sobre os outros. A história do Rafa e da Vivi teve o seu ponto final pra mim. Então a história dos outros ficou aqueles 3 pontinhos, aquelas reticências. E eu tava mergulhada na história, ainda tava no universo que a Bianca criou. Então eu fiquei alucinada pelos personagens coadjuvantes. Não só o Bernardo e o Rodrigo, como também os outros personagens. Então a gente já sabe que no próximo ano vai estar sendo lançada As Batidas Perdidas do Coração 2, com a história do Bernardo e da Clara. Então, o Oscar de coadjuvante masculino vai para o Bernardo e o Rodrigo, de As Batidas Perdidas do Coração, da Bianca Briones. Coadjuvante feminino, eu escolhi a Abby, da série The Game, da Emma Hart. Ela tem um livro só dela, a Abby, o 3º livro, mas eu li o 1º livro, faz tempo. Então, enquanto eu li o 1º livro, a Abby apareceu pouquíssimas vezes, mas sempre que ela aparecia,
eu ficava extremamente intrigada com a história dela e sempre desejando saber um pouco mais sobre ela. E ela tem uma história de vida maravilhosa, que do primeiro livro eu já ficava, nossa, se a autora contar a história da Abby, vai me cativar mais ainda. E foi o que aconteceu. O último livro da série foi o que eu mais gostei. Então o Oscar de coadjuvante feminino vai para Abby, da série The Game, da Emma Hart. Melhor arte da capa. Então, eu também escolhi duas, porque eu fiquei muito em dúvida. Quando se fala de capa mais bonita, capa mais perfeita, o que seja, sempre vem essas duas na minha cabeça. E eu não consegui separar, não consegui decidir entre uma só. Então, eu escolhi Mar da Tranquilidade e Alma Nova. Eu não consigo escolher um só, os dois têm capas que eu sei que são capazes de fazer comprar apenas pela capa, mas não é só isso, a história deles está à altura dessa capa maravilhosa, sabe? Não basta ter uma capa bonita. Então eu acho que de melhor arte da capa vai pra Mar da Tranquilidade e Alma Nova. Melhor mundo ou ambiente criado. Então, eu escolhi o Tabuleiro dos Deuses, da Richelle Mead. Eu fiquei encantada pelo mundo que a autora criou. Eu não vejo a hora de ler a continuação dessa distopia. Eu li o livro encantada não só pelos personagens, pela qualidade da escrita, que na minha opinião a autora se superou, já li várias séries dela. E pra mim esse foi o que ela mais bem escreveu, digamos assim. E o mundo que ela criou eu achei fantástico. Vou tentar resumir um pouquinho pra vocês, apesar de já ter resenha dele aqui no blog, eu vou resumir um pouquinho sobre o mundo criado. É um mundo onde foi devastado por um vírus chamado Mephistopheles e metade da população mundial morreu. No meio desse caos, a Hanno, que é a população mais rica, digamos assim, conseguiu desenvolver uma vacina capaz de combater esse vírus. E o livro começa exatamente 50 anos após essa descoberta dessa vacina, que é o que chama declínio. Então, são 50 anos após o declínio. E a Hanno é formada pelo Canadá e partes pertencentes aos Estados Unidos. É uma das partes mais desenvolvidas do mundo e possui uma tecnologia de ponta, uma alta qualidade de vida, tudo muito bem desenvolvido. Tem muitas regras, como qualquer outro mundo que teve um declínio tão grande, eles têm certas regras para tentar estabelecer e manter a paz. Uma dessas regras é a limitação do culto religioso. Um culto religioso tem que ser supervisionado, tem que ter autorização, um monte de burocracia pelo governo. E é nesse mundo que a gente conhece May e Justin, que são os protagonistas da história. Esse ano eu li pouquíssimos livros sobrenaturais. Eu li muito livro no nosso mundo, digamos assim, muito romance. Então, na hora de escolher o mundo, o ambiente criado, eu tive poucas escolhas. Mas sem dúvida, Tabuleiro dos Deuses eu achei sensacional. Melhor título de livro. Então, o livro que eu adorei, que eu fiquei encantada pelo título, pra mim foi o mais bem bolado, foi Hopeless, que aqui no Brasil ficou como Caso Perdido, da Colleen Hoover. O título em português eu achei que faz sentido, combina com o livro, mas não tem o envolvimento que o Hopeless tem. Por que esse Hopeless? É um pequeno spoiler, então se você não quer saber, adianta 30 segundinhos o vídeo. O personagem principal do livro, que é o Dean, ele tem uma tatuagem aqui, Hopeless, que todo mundo chama ele de o garoto sem esperança, porque ele tem esse Hopeless aqui, mas na verdade o Hopeless que ele tem tatuado não quer dizer que ele não tem esperança, quer dizer que ele perdeu duas pessoas que ele amava muito, Hope e Les, que era a irmã dele. Então, são duas pessoas que ele juntou em uma palavra e tatuou na pele como pessoas que ele perdeu. Então não é que ele não tem esperança, é que ele perdeu duas pessoas que ele amava. Então eu achei que o título, o Hopeless, não só tem a ver com a história, como de estudo sobre o personagem. No meio do livro, quando você lê aquilo, Hopeless, você, nossa, é o título, tudo a ver. E eu achei sensacional o título, então foi um dos títulos que eu mais gostei. Então o Oscar de melhor título do livro vai para Hopeless, da Colleen Hoover. Melhor final de livro.
Então, eu fiquei meio enrolada pra decidir esse, mas no final eu escolhi After, da Anna Todd. Eu não sei dizer se esse foi o melhor ou o pior final de livro, mas eu sei com certeza que foi o final que eu mais surtei. O mais tenso desse ano, com certeza, foi After. O que eu mais espero pela continuação para o ano que vem. Em janeiro eu vou postar uma resenha dele, já tá pronta, mas em janeiro eu posto, vocês vão poder conferir um pouquinho melhor porque esse livro tem esse apelo tão grande. Então, a After entrou no meu top 10. Não entrou no meu top 5, mas com certeza tá no meu top 10 de 2014. Então, o Oscar de melhor final de livro vai para After, da Anna Todd. E agora, a categoria mais esperada, para mim pelo menos, e a que mais me deu trabalho para fazer, é o melhor livro de 2014. Eu não consegui escolher um, não adianta, então eu segui a mesma onda das meninas e escrevi meu top 5. Então serão 5 Oscars para o melhor livro. Eu não tem ordem, tá? É top 5, não tem primeiro, segundo, terceiro, é simplesmente os 5 que eu mais gostei. Se fosse pra escolher primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, eu não ia sair daqui hoje. Então eu escolhi um deles, foi Maybe Someday, da Colleen Hoover. Ainda não foi lançada aqui no Brasil, mas como a autora já tem vários livros lançados aqui, eu imagino que em breve esteja por aqui. Eu li vários livros da autora esse ano, mas Maybe Someday, com certeza, foi o meu favorito. Eu me encantei pela história da Sydney e do Reed. Lendo a sinopse, eu pensei, esse vai ser um romancezinho bobo, já li tantos esse ano, vai ser só mais um. Mas ele é muito mais do que isso. Eu não sei explicar o encanto que esse livro teve pra mim, mas eu com certeza tenho ele como meu top 5. Foi um dos meus romances favoritos de sempre e de 2014 com certeza foi um dos meus melhores livros. Então, pra saber um pouquinho mais sobre ele, vocês podem conferir uma resenha que a gente tem sobre ele, eu vou colocar o link aqui. Outro livro que eu não podia deixar de fora foi Mar da Tranquilidade. Vocês já devem estar cansados de ouvir sobre esse livro, né? Mas eu não posso deixar de mencionar ele de forma alguma. A história de Nastya e Josh é única, envolvente, me tirou fôlego e me deixou abismada com a qualidade da escrita dessa autora. Uma autora iniciante e que mostrou que tem uma habilidade sem igual. É uma história de amor, superação, que mostra a realidade da vida. Então, é um livro que com certeza vale a pena ser lido. Outro livro que entrou no meu top 5 foi Proibido, da Tabitha Suzuma. Proibido me dilacerou. Antes de ler, eu já sabia que ia ser um daqueles livros que ia me destruir. E dito e feito, ele me destruiu. Eu tenho certeza que é um livro que eu nunca vou esquecer e que eu indico pra qualquer pessoa. Tem resenha dele aqui no blog também, tá? Se vocês quiserem conferir melhor. É a história de Maya e Logan, como eu já falei agora há pouco. Eles são irmãos e eles se amam profundamente. Mas eles são irmãos. Então tem o tabu de eles serem irmãos. Mesmo sendo consensual, eles não podem se relacionar de forma alguma. Então vocês imaginem a história desses dois. É uma história complexa, não dá pra resumir em poucas linhas. Então eu aconselho vocês a lerem a resenha e tirem o preconceito da cabeça. Simplesmente leiam esse livro, ele é sensacional. Um outro livro que eu amei esse ano, que não tive dúvidas em incluir no meu top 5, foi As Batidas Perdidas do Coração. Eu já resenhei ele aqui também, então vocês podem dar uma conferida na resenha. Eu posso dizer simplesmente que ele se tornou um dos meus romances favoritos. E é capaz de me deixar suspirando sempre. Quando alguém me pergunta qualquer coisa, As Batidas Perdidas do Coração, pode ter certeza que logo depois eu vou estar suspirando. As Batidas Perdidas, que livro maravilhoso. Então, não tenho também como resumir. Se for pra falar dele, eu vou passar mais uns 15 minutos aqui só falando dele. Então, aconselho vocês a conferirem a resenha dele também. E por último, mas não menos importante, eu escolhi uma série que é outro livro que eu não sei explicar o porquê dele ter me conquistado tanto, que é a série Love Me With Lies. The Opportunist, Dirty Red e The Thief, da Taryn Fisher.
É uma trilogia. E eu achei tão real. Os personagens são tão bem escritos, tão cheios de imperfeições. A escrita da autora me envolveu, que eu devorei a trilogia inteira. Me envolveu de uma forma que poucas outras conseguiram. Ele conta a história de Olivia, Caleb e Leah. Eles são envolvidos numa rede de mentira. Eu não sei qual dos três personagens é mais mentiroso. Mas você vai se envolvendo, você vai se entrelaçando nessa rede de mentira deles. E no final você não sabe mais quem é certo, quem é errado. É apaixonante essa série. A autora se tornou uma das minhas favoritas, uma das melhores autoras desse ano. Eu fiquei apaixonada e sigo tudo que ela posta e leio tudo que ela escreve. Então, recomendo, super recomendo. A Taryn Fisher, tá? Então, meu Oscar de melhor livro de 2014, meu top 5 vai para Maybe Someday, da Colleen Hoover, Mar da Tranquilidade, da Katia Milay, Proibido, da Tabitha Suzuma, As Batidas Perdidas do Coração, da Bianca Briones, e a série Love Me With Lies, da Taryn Fisher. Esse é meu top 5, tá? Então dê uma conferida nas resenhas dos livros que eu mencionei aqui, e não deixem de conferir os melhores do ano das outras meninas aqui do blog, tá? A gente é muito diferente, então dificilmente tem livro parecido. Acho que o único livro que a gente repetiu foi, como melhor mesmo, foi Mar da Tranquilidade, que acho que 2 delas colocaram, 2 ou 3. Então, é isso. Confiram, tá, gente? Então, feliz ano novo pra vocês. Até 2015!